Pecado, queridos, é como enfermidade, pense sobre isso, é como uma enfermidade perniciosa e epidêmica. Ela se manifesta em toda pessoa, ela está em todo mundo, em todo lugar. Às vezes, essa enfermidade não é tão visível ao olho humano, ela é mais silenciosa, os sintomas dela se apresentam de uma maneira mais sutil, pela cobiça desenfreada, ou pelo orgulho, ou pela incredulidade em Deus, em Sua palavra, mas às vezes ela é tão invisível, não é? E tão gritante, um temperamento maligno, explosivo, mentiras contínuas, trapaça, linguagem suja, um comportamento vil, um desprezo pelo próximo, seja uma manifestação visível, clara e gritante, uma manifestação sutil, ali está, em toda pessoa, está na criança mais nova, no ancião mais cultivado, está em homens e mulheres, em jovens e crianças. Cada um de nós está infectado pelo pecado, e esse pecado opera dentro de nós, controlando as nossas decisões, as nossas buscas, a nossa inclinação, os nossos desejos. E aquele menino lá, que era tão amigável na família, e tão bondoso, de repente se tornou uma pessoa sensual e egoísta na adolescência, e aquela moça tão ajudadora e tão recatada é uma pessoa agora de uma língua tão impura, de uma atitude tão vil. Como as coisas se manifestam, e com a velhice ou a idade avançada, muitas vezes vem um temperamento e um coração tão duro, e o cinismo e a ironia começam a tomar lugar, e a inveja e a dureza e a desafeição também está em toda pessoa, se manifesta continuamente e somente piora conforme os anos vão passando, sem mencionar o estrago que isso causa em nós, a decepção, a dissatisfação, tantas promessas quebradas, tantos planos que não foram cumpridos por nossa falta de palavra, e o vazio de propósito, tantos efeitos de todas as formas. É uma enfermidade tão absurda e tão poderosa e tão alastrada dentro de nós, que consome cada pessoa sobre a face da terra. Amigos, não há cura humana para o pecado. É uma enfermidade que não possui uma cura humana. Nenhuma medida religiosa pode curar o pecado. Nem liturgia, não há terapia humana, filantropia para curar o pecado, não há nenhuma ação humana ou conselho humano que pode de alguma maneira curar essa enfermidade. Tudo isso é o pecado que está ativo dentro de nós e se manifesta dentro de nós como uma enfermidade. Bem, queridos, a semelhança do pecado com uma enfermidade, ela para por aqui. Porque, diferente do pecado, uma enfermidade não é algo que alguém corre atrás. Ninguém sai atrás de um câncer, ou ninguém quer pegar o HIV, mas o pecado nós planejamos, e nos envolvemos, e nos entregamos, e desejamos, e nos indulgimos. A diferença para por aqui, não é? Esse é o limite dessa enfermidade, ou da comparação. O pecado só pode ser comparado a uma enfermidade a certo ponto. Quem deseja pegar uma enfermidade degenerativa, mas todos nós planejamos pecar, nos afastar de nosso Deus. Voluntariamente rejeitamos a Sua palavra e voluntariamente criamos maneiras de driblar a consciência e a voz de Deus, e continuamente nós temos que tentar nos convencer de que os padrões de Deus escritos dentro de nós não são válidos para que eu possa seguir em frente ao meu pecado. Continuamente nós estamos engendrando ideias para nos convencer e trapassar com a consciência esse juiz de Deus, o inspetor de Deus dentro de nós. Quão diferente, não é, de uma enfermidade. Nós nos permitimos, nós vamos atrás, nós nos entregamos. E como uma enfermidade, o pecado também é mortal, porque o pecado, nos diz a Bíblia, leva à morte espiritual. A Bíblia diz com toda a clareza possível que o pago ou salário de uma vida longe de Deus em pecados é a morte, é a separação de Deus, é a condenação eterna. É por isso, amigos, que a Bíblia acertadamente compara o pecado a uma enfermidade mortal.
E Jesus Cristo nos diz essas palavras: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. E esses enfermos somos nós, se é que nós reconhecemos o poder e a força e o estrago que o pecado já fez em nossas vidas. Oh, amigos, pense sobre isso por um minuto. Se o pecado é comparado a uma enfermidade mortal que conduz à morte, veja também, Jesus Cristo está aqui se comparando ao médico de almas. Ele diz: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os sãos não necessitam de médico. Ele se compara também ao médico. E quão maravilhoso é pensar sobre isso, não é? Jesus Cristo, o médico de almas, aquele que pode curar o pecado mais profundo e transformar caráteres e reconciliar pessoas com Deus Santo,